O livro de Daniel fala sobre o exílio na Babilônia. Eles foram levados como cativos para uma terra estranha, os judeus. E o exílio muitas vezes ele pode produzir uma visão errada da vida em nós, uma visão desanimadora. Nós podemos ficar deprimidos, desesperados. Você pode imaginar, Israel foi separado da sua terra, separado do templo, separado das coisas que eles amavam, separados da sua família. Alguns foram separados dos seus filhos. Então o cativeiro ou o exílio na Babilônia foi um tempo difícil a princípio para os judeus. O exílio pode nos fazer, ou as dificuldades da nossa vida que nós enfrentamos hoje, podem nos fazer abaixar a cabeça, perder os sonhos, perder a esperança, ficarmos abatidos, desesperados, aflitos. Porque muitas vezes o nosso horizonte não passa além do que a nossa vida no dia a dia. E a vida dos judeus agora se resumia em manter a sobrevivência do dia a dia. Não tinha muitos sonhos além disto daí. Então Deus fala com Daniel, a partir do capítulo 7 ao 12 de Daniel. Na verdade são visões e sonhos que Daniel teve sobre o futuro, no tempo que eles estavam lá na Babilônia. E a Bíblia diz no capítulo 7, que este sonho Daniel teve no primeiro ano do rei Belsazar, aquele mesmo Belsazar que morreu quando veio o juízo sobre ele, que o Senhor falou, Mene, Mene, Tekel e Parsim, contado foi o teu reino. Este rei Belsazar, ele foi o filho do rei Nabonido e esteve à frente da Babilônia por 17 anos. No primeiro ano do rei Belsazar, a Bíblia diz que Daniel teve um sonho que perturbou a sua vida. Ele teve um sonho estranho. E a Bíblia diz que ele sonhou sobre o futuro. Ele sonhou para muitos séculos adiante. Algumas coisas do sonho que ele teve ainda não se cumpriram. Porque muitas vezes o futuro ele tem a força e fazer nós levantarmos os nossos olhos, porque muitas vezes nós colocamos os nossos olhos somente no aqui e agora, e às vezes nós estamos passando por lutas e ficamos abatidos, chateados, desesperados. Então algumas vezes em nossa vida, Deus quer que a gente olhe para muitos anos depois. Deus quer que a gente tenha uma visão maior, uma visão do futuro, uma visão macro da vida, não apenas micro ali do meu dia a dia. Deus quer que eu tenha uma visão maior do que aquilo que os meus olhos conseguem enxergar aqui na minha vida. Daniel, ele sonhou que ele viu 4 animais que saíam do mar. E o primeiro animal, ele fala, olha, que era como um leão e tinha asas como de águia, e as suas asas foram cortadas. E ele mesmo recebe a interpretação, ele tem a visão de 4 animais. E a Bíblia diz no versículo 17, que estes 4 animais são 4 reis que se levantariam sobre a terra. Então o primeiro animal representava um rei, um reino, e ele sonhou que era um leão, como um leão com asas como que de águia, e as suas asas foram cortadas. E este sonho representava os reis que iriam vir, os impérios sobre a face da terra. E este primeiro império era o império da Babilônia, que na verdade era representado por um leão com asas. Nas portas do palácio da Babilônia haviam figuras de leões com asas. Jeremias, o profeta, ele falou, quando ele se referiu à Babilônia, que iria invadir a Israel, ele falou, olha, eles vão vir como um leão sobre a presa. A interpretação do sonho era que o primeiro império que iria estar, que já estava no poder, seria o império da Babilônia. O segundo animal que ele viu saindo do mar era um urso muito forte,
poderoso, que estava pendendo para um lado. Esta era a visão do império que viria a seguir, que era o Império Medo-Persa. Esta visão do capítulo 7 de Daniel é muito parecida com a visão de Nabucodonosor no capítulo 2 de Daniel. E o segundo império era o Império Medo-Persa, onde os persas se tornaram mais fortes, onde o exército era muito poderoso e derrotou o império de Nabucodonosor, de Belsazar e dos reis da Babilônia. O terceiro animal que ele viu foi um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. O leopardo no Antigo Testamento, ele era temido como um animal de caça, pela sua velocidade, pela sua rapidez, a rapidez que ele atacava as suas presas. E era uma profecia. Deus estava mostrando para ele que o império que viria a seguir, depois do Império Medo-Persa, seria um reino que avançaria rapidamente. Isto foi o Império Grego, quando Alexandre o Grande surgiu, e em poucos anos conquistou o mundo conhecido. Ele como asas, com 4 asas, que foi ágil, rápido em conquistar o mundo naquela época. Até mesmo a profecia diz que ele tinha 4 cabeças, este animal. E depois da morte de Alexandre o Grande, 4 reis assumiram o Império Grego, e o império foi dividido em 4 partes para 4 homens. O quarto animal que ele viu subir do mar, ele diz no versículo 7, ele continuou olhando, e eis o quarto animal, que era terrível, espantoso, sobremodo forte, tinha grandes dentes de ferro, devorava, fazia em pedaços, pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Fala do Império Romano, que veio esmagando, um império duradouro. Fala que os 10 chifres, no versículo 24, diz que os 10 chifres também correspondiam a 10 reis. E ele viu que do meio dos 10 chifres surgiu um chifre pequeno, e que cresceu, e que tomou conta de 3 chifres, destruiu, derrubou 3 chifres, e que este pequeno chifre era cheio de olhos como que de homem, e a sua boca, o chifre tinha uma boca que falava blasfêmias contra Deus. Isto chamou a atenção de Daniel. Ele ficou curioso o que significava isto. E ele perguntou o que isto significava. E o Senhor falou para ele no versículo 23 que o quarto animal seria um quarto reino, que na verdade não era, ia além do Império Romano, que queria chegar um dia a dominar a terra. Era um quarto reino, diz no versículo 23, que devoraria toda a terra, e que os 10 chifres seriam 10 reis, e que aquele outro chifre seria um outro rei que iria surgir, e queria dominar sobre este império. Ele estava tendo uma visão de algo que ainda não aconteceu. Ele estava tendo uma visão do reino que vai ser restaurado na Europa, como se fosse o Império Romano dos nossos dias, em que 10 reis iriam estar unidos, 10 países iriam estar unidos, debaixo de uma mesma economia, debaixo de uma mesma moeda, debaixo de mesmos ideais políticos. E ele diz que um iria se levantar entre eles, e queria governar sobre eles. E a Bíblia fala que este o Novo Testamento chama de anticristo, o homem da iniquidade. Queria surgir deste império, e queria ser um homem extremamente carismático, um político extremamente carismático. Iria controlar a economia do mundo. As pessoas, para comprar e vender, iriam receber o seu sinal, a sua marca, ou na sua mão, ou na sua testa. E ele teve esta visão sobre o futuro, sobre coisas que iriam acontecer sobre a terra. Ele viu o anticristo, ele viu os reinos que iriam vir sobre a terra. E a Bíblia diz que ele teve uma visão também do trono de Deus. No capítulo 7 de Daniel, no meio destas visões, ele diz no versículo 9 que eu continuei olhando, e eu vi tronos que foram colocados.
E o ancião de dias, o Senhor, se assentou. A sua veste era branca como a neve, os cabelos da sua cabeça como pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, as rodas do trono eram como fogo ardente. Um rio de fogo saía de diante do trono, e milhares de milhares estavam lá diante dele. Ele se assentou no tribunal, e abriram-se os livros. Na visão de Daniel, ele vê que os impérios da terra irão cair um dia. Aqueles impérios, aqueles animais que ele teve, ele viu no sonho. Ele viu também no versículo 11. Ele diz no versículo 12, olha, quanto aos 4 animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e por um tempo. Ele diz sobre o pequeno chifre que surgiu, sobre o anticristo, aquele que iria se levantar sobre a terra, sobre os povos. Ele diz no versículo 25, que ele vai proferir palavras contra o Altíssimo, ele vai perseguir os santos do Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, vai mudar os tempos e as leis, vai colocar leis contrárias ao povo de Deus, contrárias à Bíblia. Ele vai prevalecer sobre muitos que professam o nome de Deus por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, por 3 anos e meio, falando do período da tribulação. Mas a Bíblia diz no versículo 26, mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Ele teve também uma visão, versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Glória a Deus. Ele teve uma visão dos reinos que iriam vir, além do seu tempo, porque ele estava no exílio, ele estava lá no cativeiro, ele estava longe da sua casa, ele estava longe da sua terra, ele estava longe do templo, e muitas vezes os momentos de dificuldade em nossa vida prendem a nossa visão no aqui e agora, e faz com que o nosso coração fique abatido. Então algumas vezes em nossa vida, nós precisamos ter uma visão do futuro, do que vai acontecer, do que virá amanhã. E ele viu que no amanhã, o reino de Deus iria prevalecer na terra, sobre todos os reinos dos homens. Ele viu o julgamento, ele viu o Senhor assentado no trono, ele viu que livros foram abertos, todos os homens foram julgados. Quando nós olhamos para o futuro, meu querido irmão, nós podemos ver algumas coisas na Bíblia. A primeira coisa aqui é que as palavras de Deus, a profecia bíblica, ela vai se cumprir, gostando ou não gostando, querendo ou não querendo. Aquilo que Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Quando Deus falou para Daniel, não havia outros impérios na terra, mas se cumpriu a palavra. Reis se levantaram, os animais eram 4 reis, reis se levantaram sobre a terra. Aquilo que o Senhor falou se cumpriu, e se uma parte se cumpriu, a outra parte também vai se cumprir. Posso ter certeza disso daí. Segunda coisa é que Deus é o controlador da história. Deus controla a história da humanidade. Por trás dos eventos da história do homem está a mão de Deus.
Você muitas vezes não consegue enxergar isto porque você olha só para a sua vida aqui e agora. Mas por trás dos grandes eventos da humanidade, da história da criação, da história do homem, lá estava a mão do Senhor por trás dos bastidores agindo. E a nossa esperança hoje, meu amado, ela é profundamente moldada pela visão que eu e você temos do futuro. Porque se nós enxergarmos o futuro como Deus vê, nós vamos nos sentir encorajados, nós vamos nos sentir fortalecidos, nós vamos nos sentir desafiados. Mas se eu não olhar, se eu não conseguir olhar e enxergar a história futura como Deus enxerga, muitas vezes as lutas, as provações, as perseguições que nós sofremos nesta terra vão abater o nosso coração e vão abalar a nossa vida. Nós precisamos levantar os nossos olhos. Terceira coisa, que o Deus que conhece o futuro da humanidade, Ele quer ajudar a minha vida agora no presente. Que Ele não é um Deus apenas do futuro. Ele é um Deus que se revela aqui e agora em nossa vida. Ele é um Deus que fala conosco hoje. Ele é um Deus que se manifesta na minha vida hoje. Ele é um Deus que me visita lá no exílio hoje. Ele é um Deus que no meio do cativeiro faz com que eu sonhe coisas maravilhosas hoje. Ele é um Deus que lá no meio da tribulação me dá sonhos e visões de coisas maravilhosas que vão acontecer em minha vida amanhã, meu amado. Quarto lugar, o reino de Deus e o seu povo vão prevalecer. Ele falou, foi-lhe dado o domínio e a glória e a honra. É um reino eterno. Todos os reinos da terra um dia iriam cair, ele está dizendo. Mas o reino do Filho do Homem vai ser estabelecido para sempre. É inabalável, vai permanecer, é eterno. Não passará, o seu reino jamais será destruído. Ele diz aqui também. Os poderosos da terra vão cair, os reinos desta terra vão cair, os reinos desta terra não vão durar para sempre, os reis desta terra não vão durar para sempre, os seus túmulos vão ficar esparramados pelo mundo, mas o reino de Deus vai prevalecer no final da história. É o que ele está dizendo aqui no capítulo 7. Ver o futuro. Em quinto lugar, dá um novo foco na minha vida. Faz com que eu veja a vida de maneira diferente. Porque muitas vezes nós estamos presos apenas no nosso dia a dia. Nós temos uma visão pequena da vida. Só vemos o aqui, o agora. As contas que eu tenho para pagar, os problemas que eu tenho no trabalho, os problemas que eu tenho, algumas vezes até mesmo de saúde, às vezes uma perseguição em algum lugar. Os meus olhos só estão aqui, só estão no meu mundo pequeno, que está dentro de um âmbito de 60 anos, 50 anos, 40 anos. Mas Deus quer que nós aprendamos a olhar para além. Foi a visão que ele teve. Ele viu, no versículo 9, foram colocados tronos, e o ancião de dia se assentou, e o Senhor se assentou, e a sua veste brilhava tanto que parecia mais alvo do que a neve. Os cabelos da sua cabeça brilhavam tanto o seu rosto, que ele não enxergou se era loiro ou moreno, mas os cabelos eram como pura lã, o seu trono eram como chamas de fogo, e ele se assentou, e milhares de pessoas o serviam e o adoravam. Ele se assentou, e assentou-se no tribunal, e livros foram abertos. Que livros foram abertos? Apocalipse capítulo 20 fala sobre isso daqui. Que livros foram abertos? E todos os seres humanos foram ressuscitados. Todos os homens. O mar deu os seus mortos. As sepulturas se abriram. Os grandes e os pequenos. Os poderosos. Os ricos. Os bilionários. Os pobres,
os negros e os brancos, os índios que estão espalhados pelas florestas do mundo, todos os homens se levantaram e chegaram diante do tribunal, e livros foram abertos a respeito da sua vida. E a Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 20, e que foi aberto também o livro da vida, e todo aquele que não foi achado o seu nome escrito no livro da vida, foi lançado para o lago de fogo. E esta é a segunda morte, esta é a separação eterna de Deus, esta é a separação do Senhor por toda a eternidade, para viver em trevas, sem paz, atormentado, angustiado para sempre. A Bíblia diz. Quando eu olho para o futuro, o foco da minha vida pode ser mudado, porque eu vejo que vai haver julgamento. A Bíblia fala sobre dois tipos de julgamento: o julgamento do ímpio e o julgamento do justo. O ímpio vai comparecer diante deste tribunal. Aquela pessoa que não creu em Cristo, aquela pessoa que não viveu para Deus, aquela pessoa que não amou a Deus e a sua palavra, aquela pessoa que não confessou a Jesus como o único Senhor da sua vida, ele pode zombar hoje, ele pode falar hoje, mas um dia ele vai chegar diante do tribunal de Deus, um dia ele vai ter que encarar ao Senhor. E a Bíblia diz no livro de Apocalipse que os poderosos da terra vão clamar para as montanhas caírem sobre a sua cabeça, e vão querer se esconder da ira do Senhor e da ira do Cordeiro, mas não terá jeito. A chance que ele teve foi agora, a chance que ele teve foi nesta vida, mas ele não creu no Senhor, ele não amou ao Senhor, ele não serviu ao Senhor, ele não obedeceu a palavra, ele fez pouco caso de Deus, ele não imaginava que a sua vida agora iria afetar a eternidade. Quando nós olhamos para a eternidade, o foco da nossa vida no presente muda. Porque a Bíblia diz que os crentes também passarão por um julgamento. Não é com relação à salvação, eu sou salvo já entreguei a minha vida a Cristo, eu estou indo para o céu. Mas a Bíblia diz que a obra de cada um será provada como pelo fogo. Aquilo que alguém construiu sobre palha, sobre madeira, vai ser queimado. Aquele que fez com objetos preciosos como ouro e prata permanecerá. A obra de cada um será provada pelo Senhor. Naquele dia, eu e você vamos comparecer diante do Senhor para apresentarmos a Ele o que nós fizemos através do nosso corpo para Deus. Aquilo que você faz hoje reflete na eternidade, reflete no futuro. Eu sou salvo, eu vou para o céu, mas a recompensa que eu vou receber do Senhor depende do que eu fiz agora, depende da minha vida, depende das motivações que eu tive. Como é que eu gastei a minha vida? O que eu fiz para Deus? Como eu vivi nesta terra? Quais eram os meus sonhos? Talvez você seja crente, mas os teus sonhos só são para as coisas desta vida. O teu sonho só é ganhar dinheiro. O teu sonho só é comprar coisas materiais e materiais e materiais para você. Que a Bíblia diz que o ladrão ele rouba, a traça corrói, aquilo vai embora, aquilo não dura eternamente. A Bíblia diz que nós devemos ajuntar tesouros eternos. Aquilo que nós fazemos nesta terra tem influência na eternidade. Meu modo de viver, as minhas intenções, porque eu vou ser julgado pelas intenções do meu coração, não vou ser julgado pelas obras que eu fiz, porque muitos naquele dia vão falar: Senhor, Senhor, em Teu nome nós expulsamos demônios, em Teu nome nós fizemos milagres, em Teu nome nós fizemos maravilhas, e o Senhor vai falar para ele: apartai-vos de mim para o fogo eterno, eu não vos conheço, vocês que praticam a iniquidade.
Não interessa se ele foi bonzinho. Não interessa se ele fez boas obras. Interessa se ele conheceu a Cristo, e interessa a intenção do seu coração, a motivação do seu coração, porque eu não vou ser julgado pelo tamanho da igreja que eu construí, eu não vou ser julgado pelo tamanho do ministério que eu tive, eu não vou ser julgado pelas coisas que eu conquistei nesta terra, mas eu vou ser julgado pelas minhas motivações, aquilo que eu fiz de verdade para Deus, a minha dedicação ao Senhor, a minha dedicação em querer obedecer ao Senhor, em fazer o que Deus me chamou para fazer nesta terra. Porque Deus tem um chamado para cada um, Deus tem um chamado para mim diferente para você. Eu tenho que fazer o que Deus me chamou para fazer, e você tem que fazer o que Deus chamou você para fazer. É isto que Deus quer da tua vida, que você o obedeça com todo o teu coração, que você o obedeça com sinceridade, que a tua vida esteja disponível para o serviço de Deus, que você pregue a palavra onde você tem a chance, a tempo e fora de tempo, que você seja testemunha do Senhor em qualquer lugar que você andar, porque um dia você vai prestar contas, meu amado. Eu não vou prestar contas pela tua vida, é você que vai prestar contas pela sua vida. Eu vou prestar pela minha vida, pelo que Deus me chamou para fazer, pelo chamado que eu tive, se eu fui obediente àquilo que o Senhor me chamou para fazer. Quais foram as minhas motivações em fazer aquilo? Porque eu posso fazer coisas boas com motivações erradas. Eu posso fazer coisas boas apenas para ser visto pelos homens. Eu posso fazer coisas boas apenas para ganhar coisas nesta terra. Posição, status, isto não é o mais importante para Deus. Porque o que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha vida? O que adianta eu conquistar aplauso dos homens e não ser aplaudido pelo Senhor? O que adianta eu receber honra dos homens e não ser honrado por Deus? Daniel viu o futuro, e ele viu o futuro no exílio. Isso deve levantar a nossa visão para além túmulo, porque muitas vezes eu vejo que Deus quer mudar a nossa vida e nós resistimos a coisas que Deus quer fazer. Nós não nos humilhamos, nós não perdoamos, nós não pedimos perdão, nós não reconciliamos, nós não queremos mudar, nós não queremos obedecer, nós muitas vezes somos duros no nosso coração, nós estamos na escola do Senhor e o Senhor quer mudar a nossa vida, mas nós resistimos a Deus. Nossa vida aqui vai trazer resultados para a eternidade, meu amado. Porque um dia a Bíblia diz que o tribunal vai ser colocado e o Senhor vai se assentar e os livros vão se abrir. Então, quando eu olho para o futuro, quando eu tiro os meus olhos apenas da minha vida presente, e eu coloco para o futuro que eu não sei quando vai ser, se é daqui a 100 anos, a 500 anos, a 1000 anos, a 2000 anos, eu não sei. Mas o que eu posso falar para você é que tudo aquilo que está escrito na Bíblia, um dia vai acontecer. Um dia vai acontecer. Os homens podem zombar da Bíblia, mas um dia vai acontecer. Os homens podem falar que a Bíblia é antiquada, mas um dia vai acontecer. Os homens podem falar que esta é uma pregação antiga, que isto não é moderno, mas um dia esta palavra aqui vai se cumprir, exatamente como ela está escrita, meu amado. Todos os seres humanos vão comparecer diante de um tribunal um dia, para dar conta pela sua vida, o que ele fez, se ele creu em Deus, se ele não creu em Deus. Agora ver o futuro muda o foco da minha vida. Porque eu posso estar no cativeiro reclamando, chorando, reclamando de Deus, murmurando, falando, olha, eu estou sem esperança, eu fui separado da minha família, eu perdi coisas, esta vida não vale nada. Eu posso estar lutando para a sobrevivência do dia a dia, olhando só o aqui e agora. Mas se eu levantar os meus olhos
Deus, e eu olhar para o futuro, isto pode encher o meu coração de esperança no presente. Porque para nós que somos crentes, que creio em Cristo, a Bíblia diz que vai haver uma herança no futuro. O Senhor um dia vai chegar para aquele que foi fiel e vai falar: bom e fiel servo, entra no gozo do teu Senhor. Você foi fiel no pouco, você vai ser colocado sobre o muito. Um dia o Senhor vai chegar para mim e para você e vai falar alguma coisa no futuro. Eu posso ter vivido aqui, ter sido um sucesso aos olhos dos homens, até mesmo ter sido um pregador bem sucedido aos olhos dos homens, e ser um tremendo fracasso aos olhos de Deus. Porque Deus olha para o coração das pessoas, Deus enxerga coisas que ninguém enxerga, Deus conhece a sua vida melhor do que qualquer pessoa, Deus sabe as tuas motivações, Deus sabe as coisas que você faz na igreja, se é por desejo de fazer o melhor para Deus ou não. Deus sabe no seu trabalho, se você serve a Cristo no seu trabalho ou se você não serve a Cristo no seu trabalho. Deus conhece o teu assentar e o teu levantar. Deus conhece os teus pensamentos. Deus conhece os teus planos. Deus conhece os desejos do teu coração. Deus conhece os sonhos que você tem. Meu amado, se você está em Cristo, o futuro é animador, porque a Bíblia diz que no futuro eu e você que estamos em Cristo vamos vencer, meu amado. A Bíblia diz que o reino de Deus é eterno. Todos os reinos dos homens vão passar, o reino de Deus não vai passar jamais. Aquele que, a Bíblia diz, aquele que foi justo e confiou no Senhor resplandecerá no firmamento. A Bíblia diz que aquele que andou com Deus receberá o galardão do Senhor, vai participar da ceia com o Senhor lá no céu, vai ouvir o Senhor falar para ele: bom e fiel servo, vai participar da glória do Pai. Quando os seus olhos se fechar aqui nesta terra, Ele vai abrir para uma eternidade que Ele, nem os melhores sonhos humanos conseguiriam imaginar o que Deus tem preparado para aqueles que o amam de verdade, meu amado. Muitas vezes nós nos esquecemos destas coisas. Nós somos humanos demais, materialistas demais, terrenos demais, só olhamos para as coisas desta terra e nos esquecemos que esta vida é passageira, que esta vida é transitória, que o pecado é transitório, que há uma vida além túmulo, que há recompensas para nós na eternidade, que tudo aquilo que eu fiz para o Senhor, a Bíblia diz que o meu trabalho, o teu trabalho para Deus aqui nesta terra não é vão, meu amado. O Senhor vai nos recompensar um dia. Ele conhece a nossa vida. Vai haver uma recompensa. Quando eu tenho uma visão correta do futuro, isto vai fazer eu trabalhar e orar para que o reino de Deus se estabeleça na terra o mais rápido possível. Eu vejo o futuro. Eu quero que vidas sejam salvas. Eu quero que o meu vizinho se converta. Eu quero que o reino de Deus venha logo. Eu falo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu trabalho para Deus, eu sirvo ao Senhor, eu prego a palavra, eu sou testemunha onde eu vivo. Quando eu tenho uma visão do futuro, eu não tenho vergonha de Cristo no presente. Não tenho medo do que possam fazer comigo agora. Jesus falou: olha, você não precisa temer aquele que mata apenas o teu corpo. Você deve temer aquele que tem poder para matar o teu corpo e depois disso lançar a tua alma no inferno. Muitas vezes, na história da igreja, a gente vê pessoas que foram perseguidas, que foram martirizadas, pessoas em países comunistas que morreram na fé por servir ao Senhor. Pessoas na época de Daniel que morreram na fé.
Pessoas na época do Novo Testamento, que quando se falava, eu creio em Cristo, eram condenadas a serem levadas para o Coliseu Romano, para as arenas romanas, soltar aquelas pessoas que negavam que César era Deus, para confessar que havia um outro rei, que era Jesus, e eram levados nas arenas romanas, e leões e tigres eram soltos para despedaçar aquele que falava que amava a Deus. O que é que dava força para estas pessoas? Era olhar para o futuro, para a eternidade. Há uma história que uma vez eu falei para vocês, que eu li na história da igreja, de uma mulher chamada Felicidade. Ela era muito rica. E um dia ela conheceu, alguém pregou a Cristo para ela, e ela creu em Jesus. A igreja se reunia nas casas dos irmãos. Havia uma grande perseguição no Império Romano aos cristãos. Se você lembra da história, eu acho que foi ali por volta do ano entre 50 e 60, Nero tacou fogo em Roma e acusou os cristãos de queimarem a cidade. E ele muitas vezes usou cristãos como tochas no seu palácio, encher a cristãos de piche e tacar fogo. Muitos cristãos morreram, e esta mulher rica se converteu e creu em Jesus com todo o coração. E quando foi descoberta, foi lhe dada a chance: olha, você não precisa ser crente, você pode falar que não, que Jesus não é Deus, mas ela falou: não, eu dou a minha vida, mas Jesus é o Senhor da minha vida. Ela foi condenada à morte. E os livros da história da igreja falam que ela e a sua empregada, que era crente também, a sua criada, a sua serva, entraram naquele dia, debaixo da oração dos irmãos que estavam orando por elas. Entraram numa arena romana, cantando hinos de louvor a Deus, e morreram diante de uma multidão de pessoas, quando os animais vieram sobre ela e despedaçaram o seu corpo, mas não poderiam despedaçar o seu espírito, que foi para Deus naquele instante. O que é que dá coragem às pessoas? O que é que faz a gente ser ousado nesta terra? O que é que faz a gente enfrentar a morte nesta vida? É a nossa visão do futuro, é a nossa visão de que o reino de Deus no final vai prevalecer, que no final a recompensa vai vir para a nossa vida, que cremos em Cristo com todo o nosso coração. Nós muitas vezes temos uma visão errada. Nós ouvimos falar de algum irmão que partiu desta terra para estar com o Senhor, que morreu. Nós muitas vezes falamos assim: é o nosso hábito. Coitado, tadinho do irmão. Na verdade, coitado maior são as pessoas que ficaram por causa da saudade. Mas aquele que morreu em Cristo, ele foi promovido. Porque no instante a Bíblia diz que os nossos olhos nesta terra se fecham, os anjos de Deus vêm ao nosso encontro e nos levam à presença de Jesus, e os nossos olhos vão ver coisas que nós não imaginávamos que existissem. O Senhor vai estar nos esperando para nos abraçar, e nós cantamos aqui: por ruas de ouro eu andarei, eu vou estar lá com o Senhor por toda a eternidade. Então aquele que passa desta vida com Cristo, ele não é o coitado, ele foi privilegiado de estar com o Senhor, e ele deve ter perguntado para Deus: Senhor, por que eu não vim antes para este lugar maravilhoso? O Senhor deu a visão a Daniel, que estava no cativeiro, porque o cativeiro pode abater a nossa vida, o cativeiro pode nos aprisionar no desânimo, o cativeiro pode nos aprisionar na falta de esperança, viver apenas o dia a dia. Quer saber da história? Por que servir a Deus? Por que andar com Deus? Nós éramos o povo de Deus. Os babilônios vieram. Jeremias falou lá em Lamentações: tiraram a coroa da nossa cabeça, nosso coração caiu doente,
foi-se embora a nossa esperança. Os nossos velhos foram levados, as nossas filhas foram estupradas, as nossas mulheres e crianças foram aprisionadas. Onde está a esperança no cativeiro? Esperança é quando nós olhamos, levantamos os nossos olhos e entendemos que a vida é muito mais do que apenas a existência terrena que nós temos aqui em nossos poucos anos que vivemos aqui nesta terra. Às vezes nossa visão é muito pequena. Nossa vida se limita aos problemas do nosso trabalho. Nossa vida se limita ao que nós queremos conquistar, os nossos sonhos humanos, a casa que sonhamos comprar. E às vezes na hora que a gente compra, um ano depois nós morremos. O sonho que nós tínhamos, só aqui agora. Deus quer que você levante os teus olhos, meu amado, para ver que Ele é o controlador de toda a história, que Ele já traçou um plano, que a história dos homens já está escrita, a história da humanidade, que um dia alguém vai se levantar como sendo anticristo, e se você estiver vivo, você vai ver isso daí. O mundo está caminhando para isto. Alguns sinais que alguns anos atrás não se dava para entender, como ter o sinal na mão ou na testa para comprar. Hoje em dia a tecnologia está conseguindo fazer todas estas coisas. O mundo está caminhando assim a passos bem largos para os acontecimentos do livro de Apocalipse e das profecias de Daniel. Mas eu e você temos esperança, meu amado. Porque nós sabemos no fim da história que o Filho do Homem vai vir sobre as nuvens e que seu reino é eterno. E nós vamos estar com Cristo, a Bíblia diz. Eu posso crer e ter esperança em meu coração, meu amado. Posso ter esperança no meu coração. Quando eu vejo no livro de Daniel, eu vejo que a mão de Deus está na história. Agora a minha pergunta é: eu vejo a mão de Deus na minha vida hoje? Deus que controla a história, Ele quer controlar a tua vida também, meu amado. Ele quer controlar o seu dia a dia. Ele quer controlar os seus passos. Ele quer dar sonhos para você. Ele quer abençoar a sua vida agora. Ele quer encher o teu coração de esperança, mesmo na terra estranha, mesmo na terra do cativeiro. Talvez você esteja vivendo uma vida no momento cheia de lutas. Parece que você está num exílio como os judeus estavam. Mas Deus quer que você levante a tua cabeça e olhe para o futuro. Porque saber o futuro muitas vezes não vai resolver os meus problemas no presente, meu amado, mas vai me dar uma esperança e coragem para enfrentá-los hoje. Porque eu sei que isto aqui não é o fim. Eu sei que a nossa leve e momentânea tribulação não se compara ao peso de glória que o Senhor tem preparado para a minha vida e para a sua vida. Eu sei que aquilo que eu faço para Deus hoje vai ter uma recompensa no futuro. Eu sei porque Deus é justo. Eu não posso ter a minha visão somente nas coisas deste mundo presente. Porque eu posso perder o meu coração, posso perder a minha integridade, para ganhar mais dinheiro. Eu como pastor posso perder aquilo que Deus quer que eu faça, com medo de ofender as pessoas. Eu preciso ser um pregador agradável, preciso só falar coisas que as pessoas gostem, senão elas vão embora da igreja. Eu tenho que obedecer a Deus, falar o que Deus quer que eu fale, ainda que fique sozinho. Noé pregou 120 anos e ninguém se converteu. Minha função não é agradar, não é entreter você. Você não veio aqui para que eu cause a você, traga a você algum entretenimento.
A minha função é levar você para o céu, meu amado. É pregar a Cristo de uma maneira que você entenda e creia. E entregue-se ao Senhor completamente. E um dia nós vamos morar lá no céu juntos. Senão não adianta nada. Eu tenho que fazer o que Deus quer que eu faça. Com o coração íntegro, correto. Fazer o melhor. Viver a minha vida não aos olhos dos homens, mas viver a minha vida diante dos olhos de Deus. Amém, meu amado. Pai querido, em nome de Jesus, nós ouvimos a Tua palavra nesta noite, Senhor. Nós a recebemos em nosso coração. Senhor, a Tua palavra é verdadeira, Senhor. E aquilo que o Senhor falou vai se cumprir um dia em nossas vidas, Pai. Os céus e a terra podem passar, mas a Tua palavra não vai passar jamais. Tua palavra vai se cumprir. Um dia nós vamos comparecer diante do Senhor, do tribunal, para prestarmos conta da nossa vida, o que nós fizemos com a nossa vida aqui nesta terra. Nós não queremos ser achados em falta, Senhor. Nós não queremos perder o melhor do Senhor em nossa vida por desobedecermos a Ti. Nós não queremos fazer escolhas erradas. Pai amado, abençoa os meus irmãos nesta noite, Pai. Em nome de Jesus.